uma garota adorável que abraça Rimuru com um sorriso inocente, Chloe Albert. Chloe, que tem sentimentos que vão além do simples respeito por Rimuru, desencadeados por um certo evento, torna-se cada vez mais apaixonada e admirada por Rimuru, mais do que nunca. Neste vídeo discutiremos a situação de Chloe, bem como a verdadeira identidade da outra personalidade que reside dentro dela. O quão obcecada ela é por Rimuru, quão profundo é o afeto que ela guarda e como tudo terminará. Como este vídeo também contém conteúdo importante da quarta temporada do anime, para aqueles que desejam evitar spoilers, por favor, tenham cuidado. Chloe é uma das 5 crianças que estão na Academia Livre como alunas de Shizu. Devido a uma convocação imperfeita para outro mundo, ela carrega um destino cruel no qual a emissão mágica dentro de seu corpo entra em fúria, deixando-lhe pouco tempo de vida. A figura que salvou aqueles que estavam à beira do desespero, como vocês sabem, é Rimuru Tempeste. Rimuru estabilizou a emissão mágica inserindo espíritos de alto nível nos corpos das crianças da Academia Livre, salvando-as de um destino de morte que seria certo. Para 5 crianças, Rimuru é seu salvador no verdadeiro sentido da palavra, e certamente é visto como uma figura de herói absoluto. Quanto às outras 4 crianças, os espíritos puderam habitar seus corpos sem problemas, mas quando chegou a vez de Chloe, uma existência claramente diferente apareceu e passou a habitar o corpo de Chloe. Sobre essa existência, Ramírez disse que sentiu uma mudança na linha do tempo da própria existência, que provavelmente é algo que veio do futuro. Essa existência, ao se manifestar, realizou a ação incompreensível de beijar Rimuru. Lembrem-se bem desta existência, pois ela será o conteúdo de uma explicação muito importante mais tarde. E desde o início, a maneira como Chloe se aconchega em Rimuru já é incomum, chegando até a derramar lágrimas e abraçá-lo com força ao se despedir, se visto normalmente. Isso parece uma admiração pura pela figura do professor que salvou sua vida. No entanto, os sentimentos de Chloe não terminam apenas com uma admiração de uma criança comum. Os sentimentos que crescem dentro de Chloe depois disso, em meio a um destino cruel e inesperado, transformar-se-ão em uma obsessão que pode ser chamada de loucura. Na verdade, naquela época, quando Rimuru deu a máscara a Chloe durante a despedida. Se aquele momento não existisse, no futuro Rimuru morreria, o país dos monstros seria destruído, e devido à fúria de Veldora, haveria a possibilidade de danos imensos aos países vizinhos. Enquanto Rimuru não podia comparecer à academia devido a vários assuntos, os alunos recebiam orientações de combate de Akurou e Hinata. Embora todos tenham se tornado muito mais fortes graças a essas orientações, a figura que demonstrou a força mais extraordinária entre eles foi Chloe. Chloe, neste ponto, atingiu um nível de força onde Rimuru não poderia vencer se não desembainhasse sua espada seriamente. Existem várias razões pelas quais Chloe se tornou tão forte. Primeiro, a verdadeira identidade da figura que habita dentro de Chloe. Algo que veio do futuro e que habita dentro de Chloe no lar dos espíritos mencionado anteriormente, é um corpo fragmentado que possui consciência própria, carregando a autoridade e habilidades da Chloe do futuro. Chloe possui uma habilidade chamada Viajante do Tempo, e essa habilidade intervém no tempo. A condição para sua ativação é tão rigorosa que não será ativada imediatamente, mas como este corpo fragmentado habita dentro de Chloe, as memórias do futuro entram em Chloe, embora na forma de fragmentos. Sobre Rimuru dar a máscara a Chloe, Rimuru chegou a dizer: "Porque eu pensei que dar a ela a Chloe era algo natural. Mas será que Chloe não agiu para que o fluxo da história se tornasse assim?" A segunda razão é que o corpo de Chloe no futuro foi usado temporariamente por Hinata. Os detalhes serão discutidos no próximo capítulo, mas... Por causa disso, Chloe pôde absorver rapidamente as orientações de Hinata e mover seu corpo, o que desencadeou um crescimento extremamente rápido. Embora também se deva à alta capacidade básica simples, bem, se treinada por Akurou e Hinata, a menos que não tenha talento algum, é garantido que se tornará muito mais forte. Assim, lideradas por Chloe, as 5 pessoas convocadas tornaram-se surpreendentemente fortes. Rimuru e os alunos da Academia Livre visitam Lubelius para o intercâmbio cultural proposto por Luminous. É claro que Chloe também está entre eles, e certamente está aproveitando muito. No entanto, no meio dessa situação, Lubelius é atacado pelo clã Roso. Este ataque foi planejado por Granbel com o objetivo de despertar o verdadeiro herói. Neste ponto, vocês podem pensar por que ele atacou para despertá-lo, mas certamente há uma intenção por trás disso.
No entanto, como explicá-lo agora certamente causaria muita confusão, isso será explicado mais tarde, de acordo com a ordem cronológica. A batalha se intensifica diante da catedral. As figuras que lutam principalmente são Rimuru, Leon, Luminous, Granbel e Hinata. Hinata é a professora de esgrima de Chloe e é uma existência valiosa para ambas as partes. Sendo assim, Hinata luta contra Granbel, que é um ex-herói. Granbel possui uma força equivalente a para enfrentar Luminous. Como esperado de um ex-herói, mesmo após usar todas as habilidades que Hinata possuía, a situação permanecia equilibrada. Se falarmos apenas sobre a habilidade pura, ele possui uma destreza que está acima da de Hinata. No momento em que Hinata estava em uma posição puramente defensiva, o ataque de Granbel foi direcionado à posição de Chloe. Para proteger Chloe com o seu próprio corpo, Hinata foi ferida e perdeu a vida temporariamente, vindo a falecer. Foi nesse momento que a habilidade de Chloe despertou, de modo que apenas o corpo sem vida de Hinata permaneceu no local com Rimuru e os outros, enquanto Chloe desapareceu. Repentinamente, Leon perguntou o que havia acontecido, mas o próprio Rimuru não compreendia de forma alguma o que tinha ocorrido na verdade. Rimuru tentou confirmar com Raphael-san, mas a resposta permaneceu desconhecida. Considerando que nem mesmo Raphael-san, que é onisciente, conseguiu compreender o que aconteceu, ficou muito claro que esta era uma situação extremamente anormal. Porque Chloe desapareceu daquele local, a alma de Hinata também se foi, e a ressurreição não pôde ser realizada. A razão está relacionada à habilidade que Chloe obteve, chamada Viajante do Tempo. Como mencionado anteriormente, esta habilidade não é algo que Chloe possa usar livremente, mas sim uma capacidade semelhante a uma maldição que será ativada à força ao cumprir certas condições. A condição de ativação é quando Hinata Sakaguchi perde sua vida. Desta vez também, devido a Hinata ter se colocado à frente para proteger Chloe, o Viajante do Tempo foi ativado, o que fez com que a figura de Chloe desaparecesse daquele local. É por isso que a alma de Hinata também foi envolvida e desapareceu junto com ela. A razão pela qual Hinata foi envolvida possivelmente foi desencadeada pela ação de Hinata ao confiar sua própria habilidade, o Usurpador, a Chloe momentos antes de sua morte em Lubelius. Em outras linhas do tempo, Rimuru perdia sua vida na batalha contra o Império, ou algo semelhante, fazendo com que Veldora entrasse em fúria e, é claro, se Veldora entrasse em fúria até que o mundo fosse destruído, Hinata também perderia sua vida. Nesse exato segundo, a habilidade de Chloe seria ativada à força, e ela seria lançada ao passado, cerca de 2000 anos atrás. Então o tempo avançaria novamente e no momento em que Hinata morresse, ela seria lançada ao passado mais uma vez. Em outras palavras, Chloe recebe uma espécie de tortura na qual ela é constantemente exibida ao fim da história, onde Rimuru morre e o mundo é destruído repetidamente. Como Viajante do Tempo de Chloe tem como condição de ativação a morte de Hinata, esta habilidade torna-se um poder próximo a uma maldição, pois existe a possibilidade de ser ativada até mesmo em condições não desejadas pela própria Chloe. Além disso, em relação às suas memórias, ela estará em uma condição de não ter memórias do passado até que o Viajante do Tempo seja ativado, o que torna a situação muito complicada. Vamos explicar sequencialmente usando visualização. 1. O Viajante do Tempo de Chloe é ativado. 2. Neste ponto, suas memórias retornam. 2. As almas de Chloe e Hinata realizam um salto temporal para 2000 anos atrás. 3. Atividade como a heroína Choronoa. 4. Primeira convocação de Chloe. Quando o tempo avança até o momento em que ela foi lançada junto com Leon, a consciência de Chloe adormece. Chloe é convocada em uma condição sem memórias. 5. Convocada novamente e encontra Rimuru. 6. Rimuru morre. 7. Hinata morre. 8. Retorna ao número 1. Basicamente, Chloe está na condição de repetir o ciclo temporal com este fluxo. O ponto que é claramente diferente neste ciclo temporal é a ausência do ponto número 6, onde Rimuru ainda está vivo quando a habilidade é ativada. Isso não muda claramente as ações tomadas por Chloe? Nos ciclos temporais anteriores, depois que Rimuru se tornou professor na Academia Livre e antes de retornar ao País dos Monstros, Chloe não chorou para impedi-lo de ir, mas simplesmente o deixou partir. Como resultado desse deslocamento temporal, Rimuru retornou diretamente ao País dos Monstros sem encontrar Hinata, para que o problema pudesse ser resolvido.
No entanto, como consequência, Rimuru não arrasou o reino de Falmouth, não despertou como rei demônio e acabou sendo morto por algo. Contudo, desta vez, como Chloe chorou enquanto o abraçava e o impedia de partir, Rimuru entregou a máscara a ela, fazendo com que o fluxo da história entrasse na rota que todos vocês conhecem atualmente. Notavelmente, esta história é um pouco diferente nas versões de anime, mangá, novel e web novel. Desta vez, estamos discutindo com base na versão do anime, mas nas versões da novel e do mangá, Chloe não o abraça, mas o deixa partir facilmente, o que a faz encontrar Hinata e termina na batalha. Como informação, esta cena não existe na versão da web novel, e por algum motivo é Crucius quem vem para relatar sobre a invasão de Falmouth. O fato de podermos desfrutar das pequenas diferenças de detalhes entre as versões de anime, mangá, novel e web novel também é um ponto interessante de tensura. E o princípio básico das ações de Chloe, que continua repetindo o tempo, geralmente tem apenas uma coisa: alcançar a linha do tempo onde Rimuru possa sobreviver. Para isso, ela exibe uma força mental anormal capaz de suportar qualquer dor e qualquer quantidade de tempo. A existência da figura chamada Shoronoa, que tem aparecido frequentemente desde o início, é outra personalidade que reside dentro de Chloe. É essa existência de Shoronoa que conta o fato surpreendente de que sua personalidade se dividiu devido ao amor profundo de Chloe. Inicialmente, o nome Shoronoa era o nome de uma atividade proposta e dada por Hinata, que voou junto para o passado quando Chloe realizou o salto temporal. Este nome, mais tarde, passou a se referir à encarnação do impulso de destruição nascido dentro de Chloe. Ao dar tal nome, Hinata riu e disse que soava como um monstro, mas algo semelhante realmente aconteceu. Na linha do tempo original, Rimuru perde a vida na batalha contra o Império, ou algo parecido, fazendo com que Veldora entre em fúria. Se Veldora entrar em fúria e o mundo for destruído, é certo que Hinata também perderá a vida. Nesse exato segundo, a habilidade de Chloe será ativada à força, e ela será lançada ao passado, cerca de 2000 anos atrás. Então, o tempo avançará novamente e no momento em que Hinata morrer, ela será lançada ao passado mais uma vez. Chloe deve ser constantemente submetida ao fim da história, onde Rimuru morre e o mundo é destruído repetidamente. Como o viajante do tempo de Chloe tem como condição de ativação a morte de Hinata, esta habilidade torna-se um poder próximo a uma maldição, pois existe a possibilidade de ser ativada até mesmo em condições não desejadas pela própria Chloe. Além disso, em relação às suas memórias, ela estará em uma condição de não ter memórias do passado até que o viajante do tempo seja ativado, o que torna a situação muito complicada. Vamos explicar sequencialmente usando visualização. O viajante do tempo de Chloe é ativado. 2. Neste ponto, suas memórias retornam. 2. As almas de Chloe e Hinata realizam um salto temporal para 2000 anos atrás. 3. Atividade como a heroína Shoronoa. 4. Primeira convocação de Chloe. Quando o tempo avança até o momento em que ela foi lançada junto com Leon, a consciência de Chloe adormece. Chloe é convocada em uma condição sem memórias. 5. Convocada novamente e encontra Rimuru. 6. Rimuru morre. 7. Hinata morre. 8. Retorna ao número 1. Basicamente, Chloe está na condição de repetir o ciclo temporal com este fluxo. O ponto que é claramente diferente neste ciclo temporal é a ausência do ponto número 6, onde Rimuru ainda está vivo quando a habilidade é ativada. Isso não muda claramente as ações tomadas por Chloe? Nos ciclos temporais anteriores, depois que Rimuru se tornou professor na Academia Livre e antes de retornar ao País dos Monstros, Chloe não chorou para impedi-lo de ir, mas simplesmente o deixou partir. Como resultado desse deslocamento temporal, Rimuru retornou diretamente ao País dos Monstros sem encontrar Hinata, para que o problema pudesse ser resolvido. No entanto, como consequência, Rimuru não arrasou o reino de Falmouth, não despertou como rei demônio e acabou sendo morto por algo. Contudo, desta vez, como Chloe chorou enquanto o abraçava e o impedia de partir, Rimuru entregou a máscara a ela, fazendo com que o fluxo da história entrasse na rota que todos vocês conhecem atualmente. Notavelmente, esta história é um pouco diferente nas versões de anime, mangá, novel e web novel. Desta vez, estamos discutindo com base na versão do anime, mas nas versões da novel e do mangá, Chloe não o abraça, mas o deixa partir facilmente, o que a faz encontrar Hinata e termina na batalha.
Como informação, esta cena não existe na versão da web novel, e por algum motivo é Crucius quem vem para relatar sobre a invasão de Falmouth. O fato de podermos desfrutar das pequenas diferenças de detalhes entre as versões de anime, mangá, novel e web novel também é um ponto interessante de tensura. E o princípio básico das ações de Chloe, que continua repetindo o tempo, geralmente tem apenas uma coisa: alcançar a linha do tempo onde Rimuru possa sobreviver. Para isso, ela exibe uma força mental anormal capaz de suportar qualquer dor e qualquer quantidade de tempo. A existência da figura chamada Shoronoa, que tem aparecido frequentemente desde o início, é outra personalidade que reside dentro de Chloe. É essa existência de Shoronoa que conta o fato surpreendente de que sua personalidade se dividiu devido ao amor profundo de Chloe. Inicialmente, o nome Shoronoa era o nome de uma atividade proposta e dada por Hinata, que voou junto para o passado quando Chloe realizou o salto temporal. Este nome, mais tarde, passou a se referir à encarnação do impulso de destruição nascido dentro de Chloe. Ao dar tal nome, Hinata riu e disse que soava como um monstro, mas algo semelhante realmente aconteceu. Na linha do tempo original, Rimuru perde a vida na batalha contra o Império, ou algo parecido, fazendo com que Veldora entre em fúria. Se Veldora entrar em fúria e o mundo for destruído, é certo que Hinata também perderá a vida. Nesse exato segundo, a habilidade de Chloe será ativada à força, e ela será lançada ao passado, cerca de 2000 anos atrás. Então, o tempo avançará novamente e no momento em que Hinata morrer, ela será lançada ao passado mais uma vez. Chloe deve ser constantemente submetida ao fim da história, onde Rimuru morre e o mundo é destruído repetidamente, o que é uma espécie de tortura. Essa foi a explicação sobre o que ela recebe. O palco da história retorna a Lubelius. No mundo espiritual, existe uma regra de que a mesma alma não pode existir na mesma linha do tempo. E devido ao fato de Chloe ter sido lançada ao passado, a alma de Shoronoa, que estava selada até então, finalmente despertou. Normalmente, isso não seria um problema, pois Shoronoa foi selada pela alma fragmentada de Luminous, mas houve um tolo que quebrou esse selo, Yuki Kagurazaka. Este homem aproveitou o plano de Granbel para roubar o corpo de Shoronoa do cemitério sagrado e pretendia torná-la sua peça pessoal. No entanto, o plano de Yuki desmoronou devido ao despertar de Shoronoa. Percebendo que não poderia controlar Shoronoa em fúria, Yuki decidiu imediatamente recuar e lançou Shoronoa no meio da batalha feroz diante da catedral, antes de deixar o local. Rimuru decidiu parar a fúria de Shoronoa pedindo emprestado o poder de Veldora e Leon, e acalmando o surto ao intervir em seu mundo mental. Este plano foi sugerido por Diablo e como Rimuru sentiu que essa ação era avaliada como excessiva, o método trazia o risco de que se falhasse. A mente de Rimuru ficaria aprisionada dentro da prisão infinita e ele nunca mais conseguiria voltar. Rimuru decidiu conter temporariamente Shoronoa, que estava em fúria dentro do corpo de Chloe, usando a máscara, e então intervir em seu mundo mental. Rimuru entrou no mundo mental de Shoronoa, mesmo sabendo do perigo. Lá dentro, ele encontrou Shoronoa, e a garota demonstrou uma reação surpreendente ao dizer: "É o Rimuru. Você é realmente o verdadeiro?" Rimuru sentiu estranheza por receber tal reação, mas isso era muito natural. Shoronoa foi salva por Rimuru na história de outra linha do tempo, então com o surgimento de Rimuru diante de Shoronoa, seu impulso de destruição se acalmou facilmente. Se ela foi salva por um Rimuru que arriscou a própria vida, então essa é uma reação muito natural, não é? No entanto, o problema não termina aqui. As almas de Hinata e Chloe perderam-se na prisão infinita dentro do mundo mental, fazendo com que caíssem em uma situação que não poderia ser facilmente salva. Para salvá-las, Rimuru entregou autoridade total no mundo mental para Raphael-san, e Shoronoa consentiu. Raphael transformou várias habilidades de Chloe em habilidades supremas por diversos meios. Evoluiu a consciência de Shoronoa em um conjunto de informações chamado manas e conseguiu libertar as mentes de Hinata e Chloe. Após retornar do mundo mental, Rimuru pediu imediatamente a Veldora e Leon para protegerem a área ao redor, enquanto ele se voltava para o processo de ressurreição de Hinata. Pedindo emprestada a autoridade de Luminous, ele devolveu a alma de Hinata ao seu lugar, fazendo com que Hinata fosse ressuscitada com sucesso. Depois que o elemento estranho chamado Hinata desapareceu de sua mente e a fúria de Shoronoa diminuiu, Chloe finalmente conseguiu despertar de volta em segurança. O núcleo da habilidade de Chloe é a habilidade suprema Yogi Sototo,
que evoluiu da habilidade única viajante do tempo. No final da história de Lubelius, Rimuru e Rafael intervieram no mundo mental de Chloe e, como resultado da extração da alma de Chloe, eles uniram a prisão infinita com o corte absoluto e o usurpador, fazendo com que a habilidade de Chloe evoluísse para a habilidade suprema Yog-Sothoth. A parte terrível desta habilidade é considerada o benefício absoluto de parar o tempo. Contra aqueles que não conseguem se mover no mundo parado, será criada uma diferença que não pode ser revertida. Em qualquer história, se uma habilidade de parar o tempo aparece, ela geralmente é apresentada como uma habilidade que destrói o equilíbrio, certo? O poder é certamente muito fácil de imaginar. Além disso, Chloe também herdou a habilidade suprema Sariel de Granbell. Do início ao fim, Granbell sempre ansiou pela paz para a humanidade, e o processo até ele alcançar esse desejo foi um ato para restaurar a paz através do despertar de um verdadeiro herói. Esta Sariel é uma habilidade que despertou da habilidade sobrevivente quando Granbell lutou contra Luminous. A autoridade de Sariel é a habilidade de gerenciar a origem da vida e a roda da reencarnação, que é uma habilidade de espada semelhante a Asmodeus, de Luminous, mas quando ambos colidiram, a figura que permaneceu de pé foi Luminous. Perto de sua morte, Granbell pediu a Luminous que ele gostaria de entregar Sariel a Chloe, que havia despertado como uma verdadeira heroína, e Luminous aceitou. Assim, Chloe obteve Yog-Sothoth e despertou como uma verdadeira heroína. O valor de sua existência tornou-se superior ao de Shoronoa naquele momento, porque o valor de sua existência pôde aumentar. Isso se deve ao fato de que Hinata havia se fundido temporariamente com ela, de modo que o ovo para despertar como heroína, que também estava dentro de Hinata, fundiu-se com o de Chloe. Diante de Chloe, que contava algo tão importante casualmente para as pessoas de fora, os que estavam ao seu redor ficaram apavorados. Com essa habilidade, disse que Chloe é capaz de rivalizar com existências de nível mais alto, como Gael Rudra, em termos de técnica de espada. Além disso, algo que não deve ser ignorado ao falar do poder de Chloe é a experiência real de combate durante os ciclos temporais. Chloe, que continuou lutando como heroína em cada ciclo temporal, acumulou experiência de combate em todas as situações. O fato de ela também possuir o conhecimento de combate de Shoronoa significa que ela também entende como mover o corpo enquanto Hinata o estava usando. Como discutido no início da história, no corpo de Chloe houve um período em que Hinata o usou ao ir para o passado. A figura que selou Veldora dentro da prisão infinita também foi Hinata usando o corpo de Chloe, o que é. Assim é a história. Hinata guardava rancor por ter perdido para Veldora no labirinto do País dos Monstros, por isso pediu a Chloe para se revezar lutando contra ele. Para Veldora, esta foi a primeira vez, mas para Hinata, a luta contra Veldora foi a segunda. Além disso, por possuir uma habilidade que originalmente não tinha, não seria essa a razão pela qual Veldora pôde ser selado na prisão infinita? Bem, mesmo considerando que ela já havia lutado uma vez, o fato de Hinata ter conseguido vencer apenas com isso já mostra o quão terrível ela é. Portanto, o fato de ela não apenas possuir habilidades poderosas, mas também entender muito bem como usá-las, é o que a torna a heroína mais forte no verdadeiro sentido da palavra. Vamos apresentar as habilidades de Chloe. O movimento supremo de Chloe é Destino Reverso. Esta habilidade utiliza um corte de espada que manipula o tempo e é capaz de retornar o alvo à forma desejada por Chloe. Simplesmente é como devolver um pequeno porco que evoluiu para um hobgoblin de volta a um goblin comum. E mais uma perda fatal. Esta é a capacidade de eliminar o oponente com uma pressão temporal produzida pela aceleração do tempo do alvo. Isso parece mais simples, como acelerar o tempo do alvo de uma vez e fazê-lo envelhecer muito rapidamente. Não foram todos esses poderes obtidos para alcançar a linha do tempo onde Rimuru pudesse sobreviver? E a parte mais anormal de Chloe. Não acham que é a força mental dela? Passar por ciclos temporais durante 2000 anos repetidamente, mas ainda conseguir manter sua sanidade. É uma conquista extraordinária e impossível para um ser humano comum. É claro que nesse processo o alter ego chamado Shoronoa nasceu, o que mostra que a mente de Chloe não está completamente sem cicatrizes. No entanto, não importa quão desesperadora tenha sido a linha do tempo que ela vivenciou, não importa quantas vezes tenha se repetido, ela nunca perdeu seu objetivo, não enlouqueceu e conseguiu superar a repetição de memórias extremamente pesada. Pode-se dizer que a força mental de Chloe é uma força
Criada a partir da firmeza de sua crença que nunca vacilou para proteger a pessoa que ela ama, não importa quantas vezes o tempo tenha que se repetir. Se for assim, não há algo que faz vocês se perguntarem? Exato, a máscara do demônio vermelho legada por Rimuru. Esta máscara está atualmente com Chloe, mas seu proprietário mudou 3 vezes. 1. O herói. 2. Shizu. 3. Rimuru. 4. Chloe. A ordem muda sim, mas se resumirmos brevemente, o número 1 e o 4 são a mesma pessoa. E se este for um ciclo temporal, então a ordem seguinte é a seguinte. 1. Rimuru a recebe de Shizu. 2. De Rimuru para Chloe. 3. Chloe realiza o salto temporal para o passado. 4. O herói, que por dentro a Hinata a entrega a Shizu. 5. Retorna ao número 1. Neste ciclo temporal, a máscara tem 2 papéis. 1. Suprimir a fúria de Shoronoa. Assim como o Ifrit de Shizu, Shoronoa tem sua própria consciência. Por causa disso, não seria usada para que o controle do corpo não fosse tomado por Shoronoa? 2. Simplesmente evitar que sua identidade seja descoberta, para garantir que sua verdadeira identidade não fosse vista enquanto agia como heroína, embora esta seja uma máscara extraordinária. O objetivo de seu uso parece muito simples, não é? A máscara que chegou a ferir Diablo foi duplicada por Rimuru para que pudesse entrar no mundo mental de Shoronoa diante da catedral. A característica desta máscara é ser capaz de refletir qualquer ataque completamente sem deixar uma única cicatriz. Rimuru a viu pela primeira vez ao recebê-la de Shizu, mas porque o criador é possivelmente a única pessoa que pode destruir essa máscara que possui características tão extraordinárias. Embora a possibilidade de que esta máscara tenha sido recolhida em algum lugar e entrado no ciclo temporal não possa ser refutada, há cenas em que Rimuru conserta a máscara que foi destruída, bem como cenas em que Rimuru a duplica em Lubelius, de modo que devido a esses eventos, a máscara do demônio vermelho parece ter sido incorporada ao ciclo temporal mencionado anteriormente. Embora existam muitas coisas que ainda não estão claras, não há mudança no fato de que todos os seus portadores foram salvos por esta máscara e, vendo o que aconteceu até agora, o criador é 99% Rimuru. Graças a esta máscara também, Diablo interessou-se por Rimuru e tornou-se seu companheiro. Chloe, que alcançou o verdadeiro despertar. Após conseguir escapar do mundo mental, Chloe também obteve a habilidade suprema extraordinária capaz de manipular o tempo, tornando-a a heroína mais forte, tanto de nome quanto na realidade. E como bônus, ela também ganhou a capacidade de mudar de forma livremente entre a versão adulta e a versão infantil. Basicamente, ela continua vivendo em sua forma pequena para não confundir seus amigos na academia, mas talvez por considerar Hinata sua rival, ela usará sua forma adulta ao tentar chamar a atenção de Rimuru. No fim do ciclo temporal sem fim, a linha do tempo tão esperada por Chloe, onde Rimuru sobrevive, finalmente começa a se tornar realidade. O desespero sentido durante todo esse tempo foi recompensado, o ciclo temporal de Chloe terminou e o tempo começou a avançar. E Rimuru, que encerrou esse ciclo temporal, receberá um afeto extremamente profundo de Chloe, mais do que nunca. Com o despertar de Shoronoa como humanas e sua união com Chloe, Chloe se tornará perfeita como a heroína mais forte tanto de nome quanto na realidade e ao mesmo tempo, é certo que ela causará confusão como a Mem era mais forte. Pode-se dizer que o que acontece depois disso é uma linha do tempo desconhecida para Chloe. Embora ela tenha conseguido alcançar a linha do tempo onde Rimuru vive, não há mudança no fato de que ainda não se pode declarar claramente que o ciclo temporal terminou de verdade. Evolução de habilidade. Com o falecimento de Hinata, é muito provável que o ciclo temporal que os forçava a saltar para 2000 anos atrás tenha sido rompido. No entanto, o fato de que a possibilidade de ela morrer depois disso ainda não chega a zero torna a situação extremamente difícil. Agora, depois que conhecemos o peso do significado das palavras, eu gosto muito do professor. Cada gesto desta garota certamente parecerá mais profundo e muito mais comovente. No desenvolvimento da história a partir da 4ª temporada em diante, Chloe agirá como a aliada mais forte de Rimuru, ao mesmo tempo em que reinará como a candidata mais problemática a aplicar punições. Desde a declaração de guerra clara contra Hinata até sua abordagem agressiva em sua forma adulta, a natureza yandere de Chloe certamente disparará ainda mais.
Na guerra de punições pela posse de Rimuru, envolvendo Hinata, Shion, Shuna e as outras, que tipo de ações Chloe demonstrará, sendo ela a figura que possui o poder mais forte, além de sentimentos extremamente pesados devido ao tempo que continuou se repetindo? Só há uma coisa certa. Chloe não é mais apenas uma garota frágil comum, mas despertou como a heroína mais forte que está em uma posição capaz de proteger Rimuru. O que vocês acham? Desta vez revisamos a verdadeira identidade de Chloe Albert Shoronoa, focando no amor e na obsessão extremamente pesados de Chloe, que já podem ser chamados de Menhera. Por trás das palavras inocentes, eu gosto muito do professor, esconde-se o fato sobre o desespero e a loucura que se repetiam, bem como o despertar de sua habilidade como uma verdadeira heroína. Se as ações de Chloe devem ser chamadas de amor sagrado ou yandere, nossas opiniões podem divergir. Qual é a sua opinião sobre este amor extremamente pesado de Chloe? Vocês acham que é uma forma de lealdade adorável ou parece um pouco assustador demais? Por favor, compartilhem suas opiniões na seção de comentários. Este canal continuará com discussões e pesquisas aprofundadas para que possamos desfrutar ainda mais de Tensura no futuro. Então, para aqueles que ainda não o fizeram, por favor, cliquem no botão de inscrição. Até nos encontrarmos novamente no próximo vídeo.